Seja muito bem-vindo à História da Literatura Pretensiosa, hoje com o tema ligado aos personagens pretos de nossa história da literatura. Alguns, em que pese o país ser de predominância preta dentro de seu território, é pouco comum a ocorrência desses personagens como protagonistas de histórias da literatura, poesia, teatro, prosa. É bem triste. Fiz alguns destaques aqui para que você possa estudar e refletir, reconhecer a situação que os envolve. Bertoleza, Mãe Tina, Pedro, Chica da Silva, a própria Carolina de Jesus, os elementos do subúrbio, da favela ligados a Sobrevivendo no Inferno, Sancha. Esses personagens, eles contrastam com aquilo que é a maioria nos livros branca, dentro de romances, contos, crônicas. Prudêncio, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, talvez seja o mais conhecido. Há uma certa unanimidade em torno de Machado de Assis, na verdade, né? Em torno de sua habilidade em lidar com a psicologia dos personagens, aplaudido por 10 entre 10 críticos literários. Mas Machado, por ter uma origem também preta, né? Ele não tem a obrigação ninguém tinha obrigação nenhuma de fazer de personagens pretos os protagonistas, mas vindo de onde veio, chama a atenção que Machado nunca tenha feito isso. Os personagens machadianos, os protagonistas não são pretos, tampouco escravos, os escravizados, né? Mas esses que citei, voltando, Mãe Tina, Bertoleza, Sancha, vale a pena destacar o modo como eles são tratados. No caso de Pedro em O Demônio Familiar, é uma figura achincalhada, tratada de modo sarcástico, apesar de seu relativo protagonismo dentro da história. A trama se move dentro de um sistema burguês, amoroso, social, econômico. A trama se desenvolve a partir das ações do garoto Pedro. Os demais, Bertoleza é praticamente uma figura engolida ali pelo preconceito, pelo racismo de João Romão, que acaba se desfazendo dela no fim da história de Bertoleza, então a sua companheira, sua amante, enfim, é o cortiço, né, do século XIX. Vendo-se desprezada e traída pelo companheiro, acaba se suicidando. Sancha, personagem de A Falência, e acaba tendo como sugestão de Ruth, filha de Camila, que ela fugisse. Sancha, muito maltratada pelas tias de Camila no livro A Falência, tem em Ruth alguém que reconhece esse tipo de dor e angústia. O que faz Ruth? O livro é de 1901, ele se passa em 1891. O que faz Ruth? Sugere que ela fuja. Ora, por que não sugerir que as tias parassem com as punições e as torturas? Mãe Tina, a mesma coisa, mais ou menos, né? Figura tida como mística, gostava do candomblé, rivalizava ali, contrastava em campo geral com o fundamentalismo cristão de Vó Isidra. Era uma figura acolhedora, que cuidou de Miguelim quando esteve doente, entristecido. Chica da Silva é uma figura da vida real, mas que está transportada para o Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles, então se transforma ali numa personagem importante, mas rodeada de diamantes, tendo um amante da elite mineira, século XVIII, envolvida por poder e joias. Ela acaba se comportando como uma figura branca, acaba não acolhendo necessariamente seus parceiros pretos que sofriam, passa a ter um comportamento parecido ou similar ou igual ao de uma figura branca. Some essa questão da negritude quando, em Chica da Silva, quando ela se torna a figura rica. Está lá no verso de Romanceiro da Inconfidência. É a Chica que manda. Peço atenção e que se faça o devido destaque. Carolina de Jesus, a mesma coisa, uma figura da realidade, transportada para o seu diário, quarto de despejo. Vai relatar as relações terríveis que tinha com a sociedade comum
Então, continuo pedindo para que se faça reflexão a respeito de como é possível trazer para a sala de aula, trazer para o dia a dia, através da literatura, mesmo que com poucos protagonistas, trazer o debate sobre o racismo, sobre preconceito, sobre respeito às diversidades. Fique então com esses destaques ligados à nossa literatura, a outros personagens, claro, mas quis fazer esse destaque para que, pelo menos a partir deles, se possa programar um debate, questionar, perguntar ao seu público, você professor, professora, educador, educadora, leitor, fazer esse tipo de proposta a outros leitores que percebam como as figuras pretas são tratadas nas narrativas, no cinema, nas novelas, enfim. Fique então essa dica para que se discutam essas questões sociais, principalmente ligadas ao racismo que infelizmente ainda perdura. Boa leitura, até mais.